Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E Oral Center Odontologia especializada do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. A gente vai falar sobre vias aéreas superiores. Quais são as doenças? Aliás, o que são as vias aéreas superiores? Para falar sobre esse assunto, nós temos a honra de receber aqui o Dr. Rodrigo Guizardi, que é médico otorrinolaringologista do CIOF, e está aqui com a gente para falar um pouco conosco sobre esse assunto. Aliás, está com saudade do Dr. Rodrigo, já faz um tempo que ele não veio, está estreando aqui nesse estúdio, né, este ano. Obrigado, doutor, pela tua presença, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui, é sempre muito gostoso estar aqui. Ficou muito bom, gostei do estúdio novo. Legal. Ficou muito legal. Estamos à disposição para conversar sobre esse tema tão interessante. Bacana. Doutor, vamos falar então, vias aéreas superiores, né? O que são essas vias aéreas? Como é que a gente define isso? Vamos lá. Vias aéreas superiores, o que subentende-se, né? A cavidade nasal, né? Vamos por partes lá, que nem a gente tem a leitura muito do nariz, só a pontinha aqui fora, né? Mas a gente tem uma cavidade, ou seja, a cavidade nasal, ela vai em termos de profundidade até a metade do nosso crânio lá para dentro, né? E essa cavidade, ela é cercada de outras cavidades paranasais, que são os seios da face, né? Depois da cavidade nasal, aí a gente vem a faringe nossa, né? Que ela tem 3 partes ainda, que é a rinofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. E depois disso a gente tem a laringe, onde é o aparelho nosso fonador. Poxa, então ela tem bastante... Tem muita coisa para acontecer nesse pedacinho. Exatamente, né, doutor? E aí, quer dizer, e por isso que a gente tem, assim, talvez até tanta chance de ter um acometimento nas vias aéreas superiores, né? Exatamente. Talvez seja uma das coisas mais prevalentes na espécie humana, são as patologias das vias aéreas, né? É difícil passar um ano sem escapar de alguma coisinha por aí, né? Pois é. Aliás, assim, por exemplo, se a gente for pensar num resfriado, uma gripe e tal, as vias aéreas superiores sempre são acometidas por isso. Exatamente. É onde é o sítio de instalação desses micro-organismos, no caso aí de gripes e resfriados, os vírus, a sede é justamente nas vias aéreas superiores, eventualmente nas vias aéreas inferiores também em conjunto. Doutor, e como é que a gente, até para a gente tentar desmistificar assim, o que é um resfriado e o que é uma gripe? E acho que até um tempo muito bacana de a gente falar sobre isso. Exatamente. A gente está aí às vésperas, né, de uma possibilidade de um maior número de gripes por conta da época. A gente está até na campanha de vacinação contra a gripe. Queria falar um pouco sobre isso. Vamos lá. E realmente é uma pergunta importante porque gera muita confusão, né? É um assunto que, inclusive, na faculdade de medicina, a gente reforça bastante isso lá para os alunos lá da faculdade, nessa diferenciação que aparentemente é simples quando a gente tem a leitura disso no livro, mas na situação real, prática, de frente para o paciente, acaba tendo muita confusão, né? Os dois são doenças nas vias aéreas causadas por vírus, né? E ocorre em qualquer faixa etária, então tanto criança, adulto, idoso pode ter resfriado e pode ter gripe. O resfriado, a gente tem uma contaminação do nariz e da faringe por vírus respiratórios, existem vários vírus que podem causar resfriados, né? E é um acometimento mais localizado, então muitas vezes os sintomas eles são mais restritos a essa região do nariz e da garganta, né? Então, por exemplo, um nariz entupido, a garganta raspando, doendo, um pouquinho de tosse. Febre, ela costuma ser uma febre mais baixa em criança de menor idade. Adulto, por exemplo, já não é uma ocorrência comum, febre, dor no corpo, nem mal-estar com o resfriado.
é aquela coceira que dá com a garganta, a irritação, junto com o nariz que fica... Exatamente. Então ele começa dessa maneira, às vezes começa com a garganta coçando ou já com aquela sensação que está ardendo, pegando fogo. O nariz já começa a entupir. Isso é clássico do resfriado. Eliminar aquela secreção esbranquiçada e às vezes lá para o finalzinho do resfriado ela dá uma amareladinha, mas já aí sara. Uma febrinha às vezes em crianças, mas adulto já não. E o resfriado ele costuma ter um período em média de uma semana e acaba tendo uma resolução espontânea, ou seja, o nosso próprio sistema imunológico ele dá conta do recado. Então o tratamento é basicamente suporte, ou seja, medicação para tirar o desconforto da garganta, desentupir o nariz, uma boa hidratação e aguardar para que aqueles dias vão se passando e a cura vai acontecendo. Quer dizer, não tem muito o que se fazer nessa questão do resfriado, né? Basicamente, suporte e os remédios que a gente chama de sintomático. Né? Tentar minimizar. Ou seja, o que está incomodando mais? A garganta raspando, o nariz entupido? Remédio para tirar esses dois sintomas para a pessoa enfrentar aqueles poucos dias ali do resfriado e evoluir para a cura. Na maioria disparado dos pacientes, a cura acontece tranquilo, sem maiores problemas. E na maioria também dos casos, o evento é um resfriado, né? E não gripe, né? Que a gente que acaba exatamente. Rotulando como gripe, né? Depois vamos conversar um pouco mais da gripe, mas o resfriado tem bastante coisinha interessante para dizer. Legal. Por exemplo, o resfriado, para uma média, por exemplo, daquelas crianças que entram na escola, vamos pôr ali com uma média de uns 2 anos de idade, até uns 5, 6, 7 aninhos de idade, existe uma média de 7 a 8 resfriados anuais. Isso é média, dá para dizer que está na curva, né? Cara, é muita coisa. É muita coisa. Então, por quê? O fator número 1 para resfriados são as contaminações interpessoais, ou seja, a criança numa sala lá pequena, com vários coleguinhas dentro daquele ambiente, usualmente meia dúzia ali está contaminado, está espirrando, o nariz escorrendo. Criança naquela inocência, um brinca muito com o outro, compartilha brinquedo, espirra um muito próximo do outro. Então existe muito intercâmbio de vírus, então acaba tendo muita contaminação entre eles. Daí justificar essa média alta de resfriados anuais para as crianças. Isso é extremamente importante os pais entenderem qual é a média. Então eu costumo dizer assim no consultório, a criança nessa faixa etária de 2 aos 7, ela passa a maior parte do ano com o nariz mais úmido, né? Então isso é importante ter esse entendimento da normalidade, porque a gente não pode criar metas ou expectativas que não são proporcionais para aquela faixa etária. Você gera um estresse desnecessário na família que passa a entender aquilo como um monstro, o resfriado, e aí acaba tendo também o exagero de busca pronto atendimento e, infelizmente, às vezes ao uso errado de antibiótico abusivamente para as crianças, para tratar resfriado. Aliás, acho que essa é uma grande preocupação, né, doutor? Porque a gente sabe que quando a gente faz a utilização desnecessária, podemos dizer assim, né, ou mal indicada, enfim, você acaba comprometendo até o funcionamento desse antibiótico no futuro. Exatamente. O uso do antibiótico, ele, além do uso abusivo, que vai selecionando bactéria mais agressiva para próximas vezes, você vai, entre aspas, queimando o cartucho de uma hora de uma necessidade real de uso. Existe outra questão também, é que ele compromete de maneira importante a flora do intestino. E tem inúmeros, centenas de trabalhos na literatura dizendo que basta um único uso de antibiótico terapia para que ocorra uma modificação da flora do intestino, chamado disbiose, e isso vai gerando um ciclo vicioso em que também tem impacto na imunidade. Então, todos os trabalhos atuais, eles visam uma visão um pouco mais sistêmica da criança. A gente não pode, mesmo sendo especialista, ter aquela visão, a queixa, o nariz entupido, eu enxergar só o nariz. Então, o ideal é que você contextualize
o nariz, como é que está o aspecto do intestino, da alimentação, hábito, fatores de higiene, alimentação, correção de desnutrições seletivas específicas, para tentar enfrentar essa época de maneira mais tranquila e sem tanto antibiótico. Que hoje em dia a gente vive um momento de muita tecnologia, etc. A gente escuta muito na mídia de bactérias terríveis, etc. Mas, no meu entender, nunca foi tão importante hoje a gente ter um olhar mais simples e de coisas tão óbvias, que é conduzir o resfriado da maneira que está escrito no livro, não é invenção de moda. É o que está lá. Às vezes você vai com uma bazuca, né, para enfrentar uma formiguinha. Mas, exatamente. Né? Você lança a mão de um baita de um arsenal, talvez desnecessariamente. Exatamente. E isso existe também, tanto pela nossa classe, que acaba, às vezes, dentro daquela pressão, daquela correria, a gente entende muita correria em pronto-socorro, aquela quantidade de pacientes, então fica mais difícil de ser detalhista, isso a gente entende a realidade, mas também existe muita pressão dos próprios pais, muitas vezes, na insistência de prescrição do antibiótico como se fosse um antitérmico. Isso, doutor. O antibiótico não é um antitérmico. Né? Esse é um ponto que eu queria abordar com o senhor. É exatamente isso. A questão cultural que já está instituída, me parece, dos pais. Exato. Né? Se o médico não dá um antibiótico, ele não entendeu ainda o que o meu filho tem. Exatamente. Então, existe muito dos dois lados, por isso que eu estou falando. Então, existe tanto da nossa parte, da parte médica, quanto também essa questão cultural, e isso empurra para um uso muito abusivo de antibiótico com uma série de problemas para a criança. Né? Na nossa cultura, eu brinco, eu falo, o antibiótico está virando antitérmico. De tanto que está sendo usado. E a gente percebe isso mesmo, que os pais eles ficam ali, acho que até na ânsia talvez, claro, né? De ver o filho, olha, vai tomar antibiótico, vai começar a melhorar e tal, né? No instinto protetor, mas às vezes nesse instinto protetor a gente tem que pensar no futuro, né? Também o que você pode... A gente pode às vezes prejudicar no ímpeto de ajudar. Porque você falou uma informação interessante, quer dizer que isso aí, se a gente for ter lá 7, 8 até resfriados num ano, uma criança. Uma criança. Você imagina se ela entrar em 8, dessas 8, pelo menos 6 vezes com antibiótico. Exatamente. E tem acontecido isso. Tem acontecido isso bastante, isso não é de hoje, não. A média de resfriados, ela vai caindo conforme a idade. Então, por exemplo, para nós adultos, uma média até 3 resfriados anuais está dentro da curva da normalidade da população. Então, depende da faixa etária para você dizer se aquela pessoa está fora da curva ou não. Às vezes eu atendo um paciente lá que está com resfriado, né? Claro, cada um tem o seu limiar de tolerância à doença. Mas às vezes a pessoa está, eu não aguento mais o resfriado, o mundo acabou. Fala, mas quantos resfriados você está tendo? Não, esse é o primeiro do ano, né? Falou, mas então você está até acima da média. Bem, pô, né? Então, às vezes, a gente tem que ter o contexto do ano, até para dar aquele choque de realidade na pessoa, para a gente entender que muitas vezes nas nossas reclamações nós somos privilegiados. É verdade. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência com o Dr. Rodrigo Guizardi, médico otorrinolaringologista, falando conosco aqui sobre exatamente sobre vias aéreas superiores, conversando um pouco sobre resfriado, sobre gripe. A gente está falando aqui só do resfriado, a gente ainda não entrou na gripe, não. E eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Zenon, tá ligado aí com a gente no Conexão, acompanhando via Facebook. Valeu, Zenon. Valquíria, boa noite também. Obrigado, Valquíria, pela sua audiência. Clorinda também assistindo aqui. A Diná Bonadil, lá de Veracruz, também acompanhando. Obrigado, Diná. Um abraço para vocês, uma ótima noite. Se tiver qualquer dúvida, alguma pergunta, pode enviar aqui pelo Facebook para a gente também. Nós vamos ao intervalo e na sequência a gente volta com o Dr. Rodrigo falando mais aqui no programa Conexão de hoje. Não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E também conosco Oral Center Odontologia Especializada. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência com o Dr. Rodrigo e a gente vai falar também, além da gripe, a gente vai falar também de sinusite. Pois é, sinusite também me parece que é outro mito para a gente diagnosticar, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre rinite. Agora todo mundo tem rinite, que história é essa? A gente volta na sequência, não sai daí não, é tudo rapidinho, depois do intervalo. Até já!